gameplay, assim, no que a gente está botando como experiência do jogador mesmo, tudo isso que a gente fala acaba que entra nessa equação. Porque quando eu penso em game design, eu não penso, tipo, mecânica. Quando a gente fala em game design, a gente fala dessa amplitude, desde a atmosfera do jogo, do sentimento que a gente vai conseguir botar o jogador a sentir nesses momentos, através não só de ação direta dele, como de cinemática, de como a história vai estar sendo contada ali, até, né, o áudio, tudo que está naquela experiência do jogador. Então, no Nahara, pelo menos, a gente pensa gameplay, game design, com isso muito tentando trazer essa imersão para o jogador, né? Tentando botar ele naqueles períodos. Isso que eu sempre falei lá desde 2019. Eu quero que o jogador se sinta lá dentro daquele período. Mesmo que seja um jogo plataformer, que a gente tem essa visão lateral, a gente quer que o jogador se sinta ali. E por isso que essas alterações que eu falei, né, de direção de arte, de direção de como a gente fazia certos assets, foram importantes para a gente começar a conseguir trazer o máximo possível essa imersão para o jogador. Enquanto programador, meu objetivo é trazer para o jogador, que é o usuário final, a experiência mais imersiva possível, que seja o mais gostoso de jogar quando ele for ter aquela experiência, porque ajuda na imersão do jogador, né? Então, a gente buscou algumas tecnologias, sempre buscou as melhores tecnologias possíveis para atingir esse objetivo, né? E muitas vezes a gente experimentava alguma coisa diferente, alguma ferramenta nova, às vezes descartava, às vezes buscava algo específico, pescava algo específico daquela ferramenta para integrar o jogo. Mas grande parte do desafio é isso, é sempre estar buscando uma ferramenta nova, algo novo que agregue ao projeto, que traga o melhor resultado possível, o melhor resultado final possível. Então, a gente já mudou de ferramentas de animação que a gente usava para ficar algo muito mais cinemático. A gente agora está mudando a parte de programação do projeto para ter algo mais estruturado. E sempre testando mecânicas novas e o que fica melhor visualmente em questão de experiência para o jogador no final. Porque o que importa no final é como a pessoa que vai estar jogando o jogo vai se sentir ali. O que a gente quer com o Nahara é que ele sinta realmente que ele está vivendo aquela história, aquilo que está acontecendo na frente dele. E aí, falando de mecânica em si, a gente quer tentar dar, ao mesmo tempo que a gente dá essa imersão para o jogador nesses períodos, através dessas pequenas histórias que ele vai vivenciar, dessa atmosfera do jogo em si, da arte do jogo, a gente quer dar um set de mecânicas para ele que dê uma liberdade que não é vista em qualquer plataforma por aí. Uma liberdade de traverso ou uma liberdade de amplitude de movimento. Também no eixo Z, que é o que a gente chama da profundidade, né? Da Nahara conseguir ir mais para trás, ir mais para frente. Outro aspecto importante do jogo, em quesito de gameplay, é o traversal do personagem. Como a gente está fazendo uma narrativa tentando ser muito fiel à realidade, a gente tenta não botar plataformas flutuantes ou coisas impossíveis de acontecer. A gente fica mais fechado na ideia de um cenário que realmente exista. Então a gente gastou bastante tempo desenvolvendo as mecânicas de locomoção do personagem, de forma que fique coerente com a realidade e ao mesmo tempo seja interessante para o gameplay. Então a gente investiu bastante tempo na locomoção junto com a animação, para ficar tudo muito mais fluido, o personagem realmente se conectar com o ambiente, a forma que ele se movimenta ali, não ser algo muito artificial, que tem muito nos jogos, tentar ser o mais próximo de um cinemático possível. Pelo menos duas grandes batalhas eu queria ressaltar aqui. A Batalha do Genipapo, que vai se dar em março de 1823, que as tropas de resistência, né, ali, a Batalha do Genipapo se dá no Piauí, né, no atual estado do Piauí, as tropas de resistência acabam derrotadas pelas tropas lusas, mas conseguem enfraquecer as tropas lusas, que eram comandadas por um tenente chamado Fidier. E com essas limitações de cenários serem mais realistas, a gente acabou criando um sistema de escalada mais complexo para o personagem conseguir se locomover não só na horizontal, mas na vertical também. Então ela escala prédios, ela escala montanhas, tudo de forma bem fluida, com as animações casando muito bem com o que ela está fazendo,
para que ela consiga se deslocar pelo mapa da forma mais satisfatória possível para o jogador. O Museu Nacional, né, que era a moradia lá na Quinta da Boa Vista, do Dom Pedro I e da Maria Leopoldina, que a gente também está recriando, isso a gente nota que aí a gente tem uma mecânica muito clara nesse período de tanto verticalidade, que a gente usa esses prédios no centro do Rio, a gente usa algumas partes do cais, a gente usa parte do Museu Nacional para você subir, quanto dessa profundidade que eu falei, que é você conseguir explorar a amplitude, né, ou a profundidade, né, a distância para trás da tela. Na área está aqui no centro, temos uma parte para frente da tela, uma parte para trás da tela. Ela conseguir ir para trás, ir para frente, além de andar, né, na progressão natural de um plataforma. Um dos grandes aspectos do gameplay do Nahara é a questão da furtividade, que é fazer ela chegar do ponto A ao ponto B sem ser percebida pelos inimigos. Isso casa bastante com a narrativa que a gente criou para o jogo, que é a questão dela ser um agente oculto ali na história, né? Ela tá fazendo as coisas ali, ela tá interagindo com o ambiente, mas ela não é muito percebida pelas pessoas que estão ali. Os inimigos não percebem ela e também ela não existe na história real do Brasil. Então tem essa relação, a gente casa esse elemento de gameplay com a narrativa em si, que é ela um personagem oculto. Ela tá ali, mas será que ela tá ali? E a gente acabou desenvolvendo alguns sistemas mais complexos do que o normal para um jogo de platformer, que é um sistema de cover, que ela consegue se esconder e navegar bem pelo mapa sem ser percebida por ninguém. Na hora da composição, eu peguei uma pequena parte, o João pega a maior parte da composição, por enquanto. Mas a gente tem todo um pensamento em por que a gente está colocando cada objeto naquele lugar. A planta, às vezes, vai num aleatório, que mais fica composto. E as plantas daquela época que está acontecendo, claro que a gente vai tacar um pinheiro no meio do cerrado. Mas quando a gente coloca um objeto naquele local, ou a gente está tentando recriar uma cena que a gente viu, alguma foto, são várias fotos, várias imagens que a gente tem de referência, texto que a gente leu, então a gente tenta criar aquela imagem e ambientar, né, do melhor jeito possível, e por, às vezes, questões estéticas, às vezes é para tapar um asset mal feito, a gente vai lá e coloca um negocinho. Mas a maior parte a gente pensa para colocar. Eu acho que aqui deve ter esse objeto, porque combina com o jogo, porque a Nahara vai usar isso, porque faz sentido, porque assim o jogador vai deduzir que é para pular, que é para jogar uma flecha ali, que isso aqui é inimigo, que não é amigo, que isso é bom, que isso é ruim. Então é tudo pensado estrategicamente para te conduzir numa história. Outro grande desafio como programador de jogos é que é muito difícil prever o que o jogador vai fazer quando ele for interagir com o ambiente ali. Então, quando eu desenvolvo uma mecânica, eu tenho que tentar considerar o máximo possível de coisas que o jogador vai fazer ali. Por exemplo, o cover, a gente começou a desenvolver ele achando que ia ser uma coisa bem simples, ela só ia agachar perto de uma parede, ia fazer uma animação diferente, ia ser tranquilo. Porém, a gente percebeu que o jogador ia poder querer fazer muitas coisas. Então, às vezes, ele ia tentar subir no objeto que estava atrás dele, às vezes ele ia transitar para outro objeto que estava longe. E considerar isso na programação foi um grande desafio. A parte mais complexa do meu trabalho, é tentar prever o que o jogador vai fazer. E a gente tenta contemplar o máximo possível. E o Fidier, né, já enfraquecido, apesar de ter derrotado e ter deixado centenas de pessoas mortas na Batalha do Genipapo, ele vai partir para o Maranhão para tentar ali também retomar o poder, mas já enfraquecido, ele vai chegar na cidade de Caxias, no Maranhão, e vai ser derrotado aí em setembro de 1823. E aí é quando ele, de fato, parte para Portugal, enfim, derrotado, ele se rende, né, com o que restava das suas tropas no Maranhão. Então, só para a gente entender que a independência do Brasil, ela é feita por processos, como tudo na história, e que não é de um dia para o outro, e a gente tem uma série de personagens que não necessariamente estão nos livros de história, porque nos livros de história a gente ouve falar do Dom Pedro I, do próprio José Bonifácio, que depois se autoproclama, né, o patrono da independência,
do Partido Brasileiro, do Partido Português. Fala-se da Leopoldina muito de um lugar dessa esposa traída, triste, depressiva, mas não fala-se da importância política que essa mulher tem na história do Brasil. Não se fala muito, né, de Maria Filipa, não se fala dessas batalhas que aconteceram fora, né, longe da corte, longe da Bahia, que também era uma província muito importante, que já havia sido capital, inclusive, da colônia. Mas é importante a gente dizer, né, e ressaltar esse processo, esse caráter de processo da independência do Brasil. Para adensar ainda mais o leque de coisas que a gente não sabia com as quais a gente não sabia que ia se deparar antes de começar a fazer o roteiro do período de 1822, que, enfim, mais uma vez, a gente com o nosso conhecimento raso, a gente pensa, independência do Brasil, Dom Pedro tomou a decisão de tornar o Brasil independente. E na pesquisa a gente logo vê que tem muita gente por trás que, por questões de favorecimento de narrativa, não vão receber o mesmo grau de importância que Dom Pedro, embora talvez tenham tido. Você tem o caso da Maria Leopoldina. Ela quem tomou a decisão para Dom Pedro meio que ratificar. Eu posso estar explicando aqui de uma forma simplificada, mas ela mandou a carta para Dom Pedro falando, Dom Pedro, está na hora, a independência precisa ser declarada. Dom Pedro, o grito Ipiranga, basicamente é Dom Pedro falando, ok, querida. E assim foi feito. E você tem a Maria Filipa, que estava comandando legiões contra a permanência das tropas portuguesas depois da declaração da independência. São figuras fascinantes que a gente deu a sorte de descobrir antes de fazer o roteiro do jogo. E tem uma outra mecânica muito interessante aí que a gente vai ter, que o Baroni trouxe, uma necessidade dela, basicamente, que a gente ainda está vendo exatamente como vai ser a versão final, mas vamos ter cavalos no Nahara, graças a 1822. E é interessante que, para cada período, a gente acaba desenvolvendo mecânicas específicas para aquele período. Por exemplo, em 1822, no roteiro a gente vê uma necessidade muito grande de ter um sistema de cavalgada. O personagem consegue se locomover através de um cavalo e que seja bem cinemático, bem apelativo visualmente, bem agradável visualmente. Então, muitas das mecânicas que a gente desenvolveu em outros lugares a gente aproveitou para fazer esses sistemas, por exemplo, de cavalgada. Então, todo esse processo de aprendizado é muito legal, é incrível, e a gente está tentando passar isso para o jogador. Então, cada asset, cada elementozinho, cada prop foi pensado, foi uma pessoa que pintou aquilo ali, que teve uma pesquisa enorme. Então, tudo, cada detalhezinho, cada pegada no chão tem um sentido, tem um porquê, e a gente quer trazer isso para a pessoa, para ela também se inserir um pouco e aprender um pouco junto com a gente. E além disso, algumas mecânicas que a gente já desenvolveu acabam casando muito bem com as necessidades de outros períodos. Por exemplo, a escalada e a troca de planos que a gente desenvolveu para outros pontos do jogo acabaram que funcionaram muito bem no roteiro de 1822. E aí, após a independência, inclusive, isso vai se delinear de uma maneira bem clara, como, por exemplo, com Dom Pedro, extremamente autoritário, dissolvendo a Assembleia Constituinte que ele mesmo havia convocado em 1820, e aí proclamando uma nova Constituição em 1824 com caráter muito mais autoritário. Então, ao longo dos anos seguintes, né, dos meses dos anos seguintes, esse Brasil independente também vai se delinear, inclusive enquanto nação, porque essa ideia de nação ela não nasce na independência, ela vai se delineando. Até então, o Brasil era uma colônia de Portugal e você tinha diferentes províncias, então províncias açucareiras, províncias que produziam tabaco, diferentes produções, diferentes elites, diferentes grupos de elites que ora vão se juntar, ora vão se separar, pensando nos seus interesses comuns. Para quem quer começar nesse mercado, nessa área, nesse mercado indie, sabe, independente, que é equipe pequena, a minha dica é: seja flexível. A flexibilidade é algo que a gente busca também atualmente na nossa equipe. Eu converso com eles sempre que eles têm que ser o mais flexível possível, porque com uma equipe pequena a gente tem que conseguir fazer 20 funções. Com uma equipe de 5, 6 atualmente, a gente tem que conseguir fazer 20 funções. Então, ninguém pode ser só, sou bom em uma coisa e é só isso que eu faço.
E isso vai ser lá no Ubisoft, que tem uma pessoa fazendo só uma mecânica o jogo todo, uma pessoa fazendo só um tipo de concept o jogo todo, uma pessoa fazendo só uma certa arte o jogo todo. Aqui não tem como, a gente tem que ir variando as nossas flexibilidades de execução da equipe de acordo com o momento do projeto. Vai ter um momento que a gente vai precisar de mais concept, vai ter um momento que a gente vai precisar de mais composição de cenário, vai ter um momento que a gente vai precisar de mais modelagem, e a equipe ser o mais flexível possível aí, incluindo eu, é fundamental assim, para o bom andamento, com uma equipe reduzida como a gente tem, que é a realidade que a gente tem no Brasil, de trabalhar com equipes reduzidas pela falta de investimento. Realmente, sim, apesar de ter toda essa relevância, eu estar fazendo uma coisa que é como resultado para além de mim, é muito importante para mim as coisas que eu faço diversificadas, digamos assim, né? Então, me motiva a fazer pelo mundo como resultado e para mim em poder estar em áreas diversas que não é só uma coisa dentro daquele quadradinho que seria, sei lá, você dá aula de geometria e aí é isso só que você faz, né? Eu tenho dentro da área essa oportunidade de hora tá compondo coisa, hora tá pintando outras, modelando aqui alguma outra coisa, ajustando aqui, mexendo em novos softwares, sempre aprendendo, sempre evoluindo, estudando muito. E acho que é isso. No nosso processo de trabalho começa quando o Baroni criou a narrativa, né? O Rafa pegou os elementos, ele destrinchou essa narrativa em elementos, em objetos cênicos, que passa pra gente, a gente pinta, a gente desenvolve toda a segunda narrativa ali da conversa dos assets. O Rafa pega de novo, faz o level design a partir do que a gente tem, da narrativa, o que ele quer. O João faz a composição, de vez em quando me meto a fazer a composição, o João pega de novo. E fica entre todo mundo, o Rafa e o João, discutindo se tá bom, se não tá fluido, se tá batendo com a narrativa criada inicialmente pelo Baroni. Eu acabo tendo um poder de decisão grande junto com o Sanguinetti, a gente discute as mecânicas juntos, mas eu acabo tendo bastante voz para decidir alguns detalhes de mecânicas do jogo. Isso possibilita que eu tenha um crescimento profissional muito grande, que eu possa experimentar as coisas que eu acredito que sejam boas e, às vezes, até provar algumas coisas que eu acredito que sejam verdade e trazer isso para minha vida. E, por fim, a gente valida esse processo jogando, vendo se a experiência está boa, se a narrativa está fluida e aí depois a gente passa para vocês. Em paralelo a isso, você tem os excluídos da história, né? Os que a gente chama de excluídos da história, que são os escravizados, os indígenas, os brancos pobres, porque havia, enfim, também se organizando para tentar conquistar direitos e conquistar suas demandas também, né? A partir dessas lutas que as elites começam a empreender. Então, é importante também a gente ressaltar a resistência e a agência desses grupos subalternizados, porque eles também agem, apesar da independência do Brasil ser uma independência política, né, e que depois Portugal vai reconhecer o Brasil independente, mas essa relação Brasil e Portugal não vai se acabar, pelo contrário, a gente é uma nação independente, governada por portugueses. Apesar de tudo isso, dessa independência política, você tem também os grupos subalternizados fazendo valer suas vontades e suas agências, tal, né, assim como eu disse, nas batalhas ali na província da Bahia. Por isso esse carinho tão grande com olhar mais pra gente, né? E ver esses preconceitos nossos, esses preconceitos em nós mesmos, sabe? De, cara, eu não conheço como é um pau-brasil. Que nível de absurdo é esse, sabe? E como que eu ignoro isso e agora eu tenho essa oportunidade de ver eu fazendo isso, estudando isso e botando dentro de um jogo que pode ser internacionalmente difundido, sabe? E, assim, isso só falando dessa parte, sem contar da parte histórica,
e bonita e de luta que o Brasil é, porque ele tem uma imagem internacional assim muito diferente, muito mais pacífica, mais igualitária, um país de todos, e que na prática não foi assim, historicamente não foi assim, né? É um país de muita luta racial, muita luta de classes muito grande, dos povos originários aqui lutando pela sobrevivência da sua cultura, que sempre foi muito esmagada desde o começo. Do começo, digo, a partir da invasão, né, de 1500. E aí, conforme o projeto foi ganhando tração, a gente finalmente conseguiu fazer o que eu sempre defendi, né, que a gente sempre soube que tinha que fazer, que era ampliar o time de narrativa por trás da história. Então, no momento, a gente tem eu no roteiro, mas temos a Maíra Sigwald fazendo consultoria de qualidade narrativa e também da nossa sensibilidade, uma consultora de sensibilidade, como eles chamam, né, para as questões indígenas que a gente está abordando. Nós temos também o nosso time de pesquisa histórica, temos a Gabriela Montoni. Como são muitos períodos diferentes de história para se pesquisar, a gente também tem o Kazé Angatu Tupinambá, que também acaba sendo um consultor, que fala da sua própria cultura, se a gente está retratando bem. E acho que esse é um ponto que vale a pena salientar também, né? Não se trata só... Isso é muito importante, né? Mas não se trata apenas da gente não cometer erros no nosso retrato. A gente quer ampliar a equipe também para atingir o potencial de impacto positivo que esse jogo pode ter. Não é só para livrar a nossa cara de cometer erros, né? De cometer gafes. E aí, nesse quesito, a adição do Kazé, a adição da Maíra está sendo fundamental, a adição da Gabriela também na pesquisa, da Rafaela Oyara, que é assistente de pesquisa do Kazé. E é isso, agora a gente tem uma equipe encorpada, ainda queremos mais uma pessoa para me ajudar com colaboração de escrita. E é isso, agora estamos força total caminhando para fechar todos os 9 roteiros, 9, né? Os 9 roteiros das 9 fases dos 9 períodos históricos. Dona Ara. Cara, são muitos sonhos, né? Tipo, pequenos pedaços de sonhos num grande sonho, na real. O grande sonho, assim, é que o Nara conseguisse se tornar uma referência de um jogo, de um produto de entretenimento, de fato, mas que ele fosse visto também com esse viés de que a gente realmente quer trazer uma mensagem importante, de que a gente realmente quer trazer uma reflexão importante e de que a gente esteja fazendo isso de uma forma boa. A gente evita ao máximo e tenta ao máximo não fazer merda. Eu acho que a gente não está isento. A gente tem consultores, a gente tem historiadores juntos conosco e a gente faz ao máximo a nossa própria pesquisa, estuda e olha referências para não fazer merda, mas é isso. Evitar de fazer merda, conseguir representar bem essas pessoas, essas histórias, esses povos sobre os quais nós estamos falando e conseguir trazer nesse entretenimento conhecimento e um sentimento legal para o jogador de estar jogando a história do Brasil e pequenos pedaços dela de forma que seja divertida, engajante e também trazendo, sim, conhecimento, educação com isso. Juntando isso tudo, se a gente fizer tudo isso certinho, se tornar essa referência. Isso seria o grande sonho para a gente conseguir, sabe, mostrar que os jogos e o entretenimento como um todo, ele pode ter esse potencial de impacto, potencial de mudança na sociedade, potencial de ajudar a abrir caminhos para discussões mais amplas do que só um jogo. Eu acho que a pesquisa, né, por trás de um jogo que trata de períodos históricos do Brasil, que trata dos conflitos existentes na formação desse Brasil, é fundamental, assim, né? Eu acho que, para mim, não sei se estou sendo tendenciosa, mas eu acho que, para mim, é crucial, porque por mais que seja uma obra de ficção e uma obra lúdica que propõe o divertimento, o entretenimento, é também uma possibilidade para que as pessoas que usufruam desse produto de entretenimento, que elas conheçam a história. E eu acho que, inclusive, né, nos períodos em que a gente vive, em que tem tanta essa discussão sobre fake news e mentiras mesmo, né? Não só fake news, né? Porque no caso da história seriam informações manipuladas, enfim, né? Sobre essa história contada a partir do viés do opressor, né? E não do oprimido, da resistência do oprimido, etc. Eu acho que é importante porque
para justamente desmistificar, desconstruir algumas ideias que se tem sobre os processos pelos quais o Brasil passou ao longo da história. Acho que é importante para informar e, diante de um período, para além das fake news, de que tudo é tão virtual e de que tudo é tão rápido e tudo é aprendido tão rapidamente, né? É importante que num jogo se tenham informações com rigor científico, apesar da ludicidade, etc. Não sei nem se apesar, mas acho que uma coisa não é oposta à outra. E o que a gente acredita? Que qualquer coisa que a gente queira fazer para apoiar causas, para estar junto em lutas, a gente só consegue fazer se uma coisa funcionar muito bem, que é o jogo. Se o jogo estiver bom, ele vai trazer muita coisa junto com ele. Porque se o jogo estiver bom, ele vende. Se o jogo estiver bom, ele chega em mais lares, no mundo todo. A gente vai apertar um botão e esse jogo vai estar distribuído mundialmente. Então, primeiro de tudo, a gente tem que fazer esse cara aqui, esse jogo, ser bom, ser muito bom. E ele representar bem as causas e pessoas e povos que a gente está representando nele. Esse é o ponto 1. Mas, além disso, a gente quer, principalmente no próximo ano, em 2024, fazer algumas ações para ser, né, um apoiador e ser uma frente que está chegando em outras pessoas dessas lutas. Porque quando a gente está falando de jogos, como um todo, nos jogos a gente tem um ambiente tóxico, a gente tem um ambiente de muitos preconceitos e a gente, enquanto desenvolvedor, criar um produto que a gente consiga se comunicar com essas pessoas que às vezes não estão ligados em certas causas, é algo interessante e a gente acaba criando uma via de diálogo com essas pessoas através do nosso projeto. Através das nossas redes sociais, através do nosso Discord, através de ações que a gente possa fazer, que eles vão estar indo pelo jogo, eles vão estar conectados ao jogo. Quero ver sobre esse jogo. Só que quando a gente vai falar sobre o nosso jogo, a gente nunca fala só sobre o jogo. Esse vídeo aqui é um exemplo disso. A gente fala sobre todo um campo de coisas que vão com as mensagens que esse jogo traz. Eu fiquei chocada como tem tanta coisa que a gente nunca aprendeu na aula de história. Essa pra mim foi a parte mais legal de descobrir, tipo, muitas também influências femininas nesse tempo que a gente não conhece, nomes que a gente nunca ouviu falar. Pelo menos eu não ouvi na época que eu estava estudando. Eu espero que hoje em dia a geração mais jovem tenha acesso a mais informações sobre essas pessoas. Mas isso pra mim foi a parte mais interessante. Foi descobrir pessoas reais que existiam nessa época que influenciaram tanto o momento que a gente vive até hoje, né? Que a gente tem como resultado que eles fizeram até hoje. Para mim, o que é mais legal de trazer, né, que a fase de 1822 traz, é a agência das mulheres, assim, da Maria Filipa, dessas mulheres, né, que faziam parte desse grupo da Maria Filipa, mas também da Leopoldina, que apesar, né, de ser uma nobre, de ter, enfim, de ser, né, princesa e depois imperatriz, etc., mas essa agência das mulheres, tanto no lugar da resistência, como no caso do grupo da Maria Filipa, quanto no caso da agência política mesmo, da influência política que ela exercia ali como esposa do Dom Pedro, mas como uma mulher política, politizada, que estava a par da situação que o Brasil vivia, né, dessa situação de possibilidade de recolonização. Então, acho que a importância das mulheres é muito legal que 1822, né, que o jogo como um todo esteja retratando. Porque, geralmente, né, o que a gente vê é um esquecimento e um apagamento da agência dessas mulheres. E é interessante, porque a resistência é feminina. A resistência é uma palavra feminina. E na área representa essa resistência feminina que envolve nós, aqueles que não somos femininos, mas envolve todos os corpos, todas as almas, uma resistência única. Nós não tínhamos a divisão de gêneros que os invasores nos impuseram. Por isso que na área também tem essa dimensão fundamental de rediscutir essa trajetória histórica das mulheres e dos homens que resistiram às invasões europeias. A Rebuliço, o grande mote que a gente fala na Rebuliço é identidades, as identidades. Identidade brasileira, identidade local de um país, de um lugar, de uma cidade, de um
bairro. E a representação dessas identidades que é para que as pessoas consigam se identificar. Fica meio repetitivo, mas é isso mesmo. Porque quando a gente fala de qualquer produto de entretenimento, cara, quando a gente se identifica com aquele personagem, se identifica com aquela história, se identifica com tudo aquilo, e por isso que a gente fala tanto de representatividade atualmente nas novelas da Globo, nos filmes, a gente se identifica quando a gente vê ali, né, uma representação do que a gente é, do que a gente gosta, dos nossos amigos, das nossas histórias. E na Rebuliço a gente sempre buscou muito isso ligado ao Brasil, ao Rio de Janeiro e às coisas que a gente gosta, de uma forma geral, sabe? E para a Rebuliço, o grande sonho é de continuar fazendo isso bem em todas as áreas que a gente trabalha. E a gente agora está chegando com o primeiro jogo e virar a referência que a Rebuliço fez talvez um dos jogos mais impactantes do Brasil quando a gente fala dos temas que a gente já trata na Rebuliço em diversos outros projetos. Então, na Rebuliço é isso, é reforçar essa posição que a gente não tem nada contra quem faz jogo de samurai. De verdade, acho maravilhoso, faça. Mas a Rebuliço nunca vai fazer jogo de samurai. A Rebuliço vai fazer jogo que represente a cultura brasileira, a história brasileira, a cultura do Rio de Janeiro, a história do Rio de Janeiro, coisas e os povos que aqui estão, os povos que representam também nossa população. E a gente acha que aí, novamente, um dos pontos por a gente trazer uma personagem, uma protagonista indígena, e a gente acha e faz os trabalhos necessários para que a gente consiga representar bem também e trazer alguma representatividade para esses povos que muitas vezes são esquecidos nos produtos, né, de mídia, nos produtos de jogos, filmes, ou então são mal representados, né? São representados de uma forma equivocada. A gente tem uns casos, né, sobre isso. Então, é sempre isso, é sempre nessa visão em tudo que a gente faz, basicamente. Eu acho que é fundamental esse rigor, né, da pesquisa, de trazer uma informação adequada e concreta e com embasamento para que o divertimento também possa ser um lugar de aprendizado, também possa ser um lugar de leitura, também possa ser um lugar de aprender essa história do Brasil e desconstruir ideias já talvez cristalizadas por uma historiografia tradicional, nesse caso de um jogo, né, na área que trata de períodos históricos. Então, para mesmo desconstruir e reconstruir novas possibilidades de se pensar a história do Brasil por todos, porque a história é uma disciplina, né, uma ciência que é feita a partir da humanidade, né, não existe história sem humanidade. Então, se todos somos agentes históricos, se todos somos produtores da história, é importante que a gente tenha informações e apreenda conteúdos para que a gente consiga construir uma história futura, né, uma história do futuro mais embasada nas agências, nos conflitos, nas resistências, do que necessariamente na história dos vencedores, dos que foram considerados vencedores, né, que seriam os colonizadores, etc. Porque é muito importante, cara, que as pessoas entendam, e de uma forma geral mesmo, que essa luta não terminou. Não termina com a vitória do Lula, não termina com uma demarcação de terra, ela é uma luta diária, constante e que vai continuar. O Cazé sempre fala, inclusive, uma frase que é ainda estamos em guerra, que se eu não me engano é o Ailton Krenak que falou num documentário, e o Cazé sempre repete essa frase, ainda estamos em guerra. Só que ele entende que essa guerra ela pode ter aliados atualmente. E a nossa ideia é conseguir ser um aliado para essa guerra que não vai acabar. Então, não vai acabar tão cedo, pelo menos. Então, quanto mais pessoas entenderem que ainda estamos em guerra, na ótica, né, do Cazé e de outras pessoas e outros povos indígenas, e que a gente, enquanto pessoas brancas e que não vivenciamos essas opressões, esses preconceitos, a gente pode ser um aliado nessa guerra. Mesmo que um aliado que não vai sofrer necessariamente, mas um aliado que possa apoiar, que possa levantar de alguma forma, né, ajudando de alguma forma nessa grande batalha aí. E a gente acha que o Nahara é um aliado nessa guerra. E tudo isso que eu estou falando é uma forma de
como objetivo final, talvez, não só apoiar diretamente, como apoiar, fazendo com que o Naaras, virando uma referência, crie outros Naaras, que a gente multiplique o que pode ser esse apoio nessa guerra que vai continuar. Explorar toda essa violência, toda a opressão e a resistência. A esperança, a possibilidade de reexistir, como fala o Kazianga Tupinambá. A possibilidade de ser feliz mesmo com toda essa agressão. A capacidade de seguir em frente, de ainda estar aqui. E eu não posso falar muito sobre isso, sobre como isso afeta a nossa história, porque já vai falar sobre como ela termina, né? Aweri kwekaturete moramo anga supe apo upaba moambe iande ikorio ikejipi iande meme yatise aweri kwekaturete